bem-vindos ao Consciência em Diálogo. Eu sou a Márcia, professora, coordenadora da FATEC Carapicuíba, e estamos aqui nesse mês da consciência negra para trazer alguns temas, alguns relatos, reviver a nossa amizade com alguns amigos, para trazer e refletir sobre uma educação antirracista. Então, nós agradecemos a Comissão da Gestão Participativa do Centro Paula Souza, que é parte integrante da Superintendência de Integridade. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, muito querida, a professora Eliane Maltese. Professora Eliane, me fala um pouquinho sobre você. Obrigada pelo convite, Márcia, é um prazer revê-la novamente. A gente já teve oportunidade de estar se encontrando, né? Como a Márcia me falou, eu sou Eliane Leide Alcântara Maltese, fui diretora de ETEC aqui no Centro Paula Souza, agora não é mais diretora que se fala, é superintendente de ETEC. Hoje eu estou aqui na coordenadoria, né, de planejamento e desenvolvimento estratégico aqui do Centro Paula Souza, fazendo um projeto de articulação com o terceiro setor. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que é importante uma instituição como a nossa trazer sempre um debate e uma discussão, né, e uma reflexão sobre o mês de novembro. E a gente sabe que esse debate, ele tem que se perpassar aí ao longo do ano, e acho que o Centro Paula Souza vem cumprindo aí essa missão que é fundamental. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre racismo, né? E aí eu gostaria que a professora trouxesse um conceito de raça e de que forma a gente pode compreender essas tais palavras, né? Racismo, discriminação, preconceito, dentro da nossa estrutura social. A gente precisa uma compreensão que é importante, né? Que a gente, quando chega, principalmente o mês de novembro, né? Volta sempre aquele vídeo do Morgan Freeman, né? Falando somos todos humanos, né? Que não existe raça. Raça é um conceito biológico, né? Então, mas a gente precisa falar da questão de raça na questão social. E quando a gente fala raça aqui, a gente tenta trazer para essa questão racial, e a gente vai falar da raça negra, a gente vai falar do branco, a gente vai falar dos indígenas. A gente precisa nomear essa raça, porque a gente está falando de como que a estrutura social foi montada e como ela foi preparada, né, para até falar por que tais pessoas podem ser escravizadas ou são menos importantes. Até o conceito da raça, né, ele usou, né, quando a gente fala que todo mundo é humano, mas quando a gente foi falar raça e foi falar raça negra e houve aquela invasão para a escravização da população negra, foi nesse sentido, falando que essa população negra, que as pessoas negras poderiam ser escravizadas porque ela era inferior. Então, esse conceito acaba sendo usado para você inferiorizar outras pessoas, né? Quando aqui no Brasil também os povos indígenas foram dizimados, né? Foi a mesma questão. Eles podem ser, porque existe uma raça branca que é superior e quem não pertence, né? Tivemos médicos, tivemos cientistas, todo mundo justificando a superioridade humana por características, cortar pele, cabelo, tudo isso que nos constitui, e até hoje a gente sofre esse racismo que está presente por essas questões que são características de determinadas populações. O preconceito. Então, preconceito, né, o nome já diz, é um preconceito, né? Olha, eu não gosto eu tenho um preconceito com os corintianos. Ai, nossa, corintiano eu já fico, né? Porque parece que é tudo paderneiro. Isso é um preconceito. Eu tenho um preconceito com determinada, tem um conceito que vem estabelecido anteriormente sobre determinada questão. O que a gente precisa tomar cuidado quando esse preconceito se torna discriminação? Então, eu tenho um preconceito quando, pelas pessoas que são, sei lá, torcem para determinado time. Vira discriminação quando eu falo, eu não contrato um corintiano.
e eu não contrato um São Paulino, ou bem simples. Então, isso virou discriminação. E para virar discriminação, isso virou uma discriminação. Aí sim a questão começa a ficar perigosa. Porque quando a gente tem um conceito pré-determinado de algumas coisas, se a gente estudar, entender por que isso está acontecendo, eu posso eliminar esse preconceito. Olha que bobagem, eu tinha um conceito aí de uma questão que não era nem importante por ignorância, tudo. Mas a partir do momento que eu faço essa separação por isso, por aquilo, né, como a gente teve agora, porque é sulista, porque é nordestino, porque é sudestino, aí sim a gente começa a ter uma questão de discriminação. Então a gente pode dizer que esses fatores, né, o preconceito, a discriminação, são pilares do racismo. Sim, são pilares do racismo. E na questão do racismo, né, especificamente, ele se vem, ele está colocado por uma questão fenótica. Então, assim, a pessoa negra sofre o racismo pela sua etnia, pelo seu aspecto físico. Então, pela cor da pele, pelo cabelo, pelas características físicas, as pessoas negras sofrem isso. Então, aí sim vira um racismo, porque está associado àquela raça, né, e a característica fenótipa daquela pessoa, daquele indivíduo. Nós costumamos falar na educação, nós sabemos disso, né, que a nossa escola reproduz a nossa sociedade. E aí, o que a gente pode falar para esses professores, para os alunos, para a comunidade acadêmica que está nos assistindo, sobre o racismo estrutural, como identificá-lo e como combater? Aí a gente tem um conceito que é extremamente importante, né? Quando a gente fala que a escola reproduz o racismo, a gente está falando do racismo estrutural. E é um conceito que é importante a gente estar falando. O que é o racismo estrutural que a gente ouve falar? Djamila fala, Djamila Ribeiro fala, Cida Bento, vários autores têm livros publicados sobre racismo estrutural. O racismo é aquilo que está na estrutura da sociedade. É como a sociedade foi construída e ela é construída. Aonde está essa estrutura de poder? Quem é que tem o poder, né? Onde estão essas pessoas? Qual é o fenótipo dessas pessoas? Brancas, são pessoas, na sua maioria, homens brancos, que estão nessa posição, homens héteros. Então, a estrutura que a gente tem de sociedade é uma estrutura, né, que reproduz esse conceito. Então, por isso a gente fala do machismo também estrutural, porque são estruturas. Então, quem está nesse lugar de poder são homens brancos, homens héteros que estão ocupando esses lugares. Então, a escola, na verdade, quando a gente fala que a escola reproduz, ela precisa estar atenta se ela não está reproduzindo, quando ela está reproduzindo essa estrutura. Quem é que está nos lugares de poder? Então, assim, quem são os meus coordenadores? Quem é o meu diretor, meu chefe de seção? Quem é que está nessa estrutura? Quem é que está nos serviços de faxina, de limpeza, né? Quem é que está na portaria? Então, eu começo a identificar que a gente tem uma estrutura de país onde algumas pessoas estão ocupando determinados lugares e outras pessoas estão ocupando outros lugares. E até mesmo quando a gente fala do professor, né? Uma escola que tenha, né? Quantos são professores negros? Você fala, mas na minha escola tem 2. A escola tem 150 professores. E aí tem 2. Aí fala, mas não passou no concurso, não se esforçou, porque eu fiz concurso e me esforcei, né? Eu me esforcei e cheguei nesse lugar. Então, se a pessoa não chegou nesse lugar, ela não chegou porque ela não se esforçou. Mas a gente precisa entender o quê? Que a gente tem uma estrutura que foi tirando as pessoas negras desses espaços. Então, quando a gente fala da cota, né, vamos colocar cota para a universidade, cota para concurso público, é para garantir que a sociedade fique mais equitativa e que as pessoas comecem a ocupar esses espaços. Então, a escola precisa olhar isso com cuidado. Então,
não reproduzir estrutura. Eu, como diretora, eu sempre falava muito, né, para os professores, até num evento mais simples que a escola faça. A escola vai fazer um evento onde vai ter uma apresentação ou vai ter alguns alunos que foram escolhidos para falar. A gente precisa observar quem são os alunos que a gente está escolhendo. Olha assim, não está todo mundo parecido, as meninas brancas, os meninos brancos. Será que você não pode falar... Isso aqui não está representando a nossa sociedade, não está representando a escola. Eu vou montar um grupo, vou chamar meninas, meninos, meninos brancos, meninas negras, e vou deixar esse espaço, que as pessoas olhem para esse espaço e falem, não, agora sim, eu me vejo nesse lugar. A escola está tendo uma preocupação, e uma preocupação precisa ser real. Eu sempre falo, e quando a gente fica atento para isso, a gente começa a incomodar. Na escola chegou um ponto que o pessoal chegava, Eliane, a gente vai fazer não sei o quê? Aí eles voltavam assim, espera um pouquinho, eu vou voltar? Tá, eu vou melhorar aqui para você quem é que vai estar nesse lugar. Porque senão Sim. A gente vai ter uma visita técnica. Quem são os alunos? Mas não tem ninguém. Nossa, da visita técnica. Chama, convida, por que não vai? Porque às vezes o racismo, ele nos afeta tanto, ele nos silencia tanto, ele nos oprime tanto, que muitas vezes a gente fica tão cansada, esse jovem, essa criança que passa o racismo constante na escola, que a gente chama de bullying, da brincadeira que é sem graça, da brincadeira do cabelo, do falar do cheiro, né? Nossa, porque o cheiro é forte, né? As pessoas negras têm um cheiro forte, que a gente fica cansada. E aí a gente não quer mais. A gente quer ficar no nosso canto e não quer mais nem se expor, né? Porque isso causa dor. E às vezes a gente não sabe nem nomear o que é isso. Que dor é essa que eu sinto? Que incômodo é esse que eu sinto? Isso afeta a minha saúde mental, meu desenvolvimento pleno dentro da escola. E essas questões passam a me afetar no meu pleno desenvolvimento. Por isso eu falo, não é que eu não me esforcei. Na verdade, é que eu estou cansada. Algo que a professora falou aqui um momento atrás, quando estávamos conversando sobre a questão do constrangimento. A professora tem uma teoria, uma prática sobre isso, né? Causar constrangimento à prática racista. Como que seria isso? Eu falo que a gente fala muito hoje que é o constrangimento pedagógico, né? Às vezes, a gente precisa falar. E muitas vezes a gente precisa devolver para o outro o constrangimento. E às vezes, muitas vezes a gente silencia. A gente precisa falar ali, quando eu vejo uma situação. Nossa, professor, engraçado, você fez uma peça, você viu que você só colocou o professor aluno branco para fazer essa peça? Não tinha nenhuma menina negra, ou aquele menino, não tem ninguém, pessoas trans, não tem nada. Você reparou como que você fez? Você fez a festa junina e novamente você percebeu, de novo, você reproduziu isso? Então, esse constrangimento que eu falo que é pedagógico é quando a gente pergunta o que está acontecendo. E eu acho também que esse constrangimento pedagógico, aliás, não precisa ser só nosso, que são pessoas negras. As pessoas brancas precisam também ter esse constrangimento, porque senão fica, lá vem a Márcia de novo, de novo a Márcia vai falar que é racismo, lá vem a Márcia de novo, a Eliane de novo, mas de novo, aquele aluno chato de novo, a mãe do aluno chato de novo está falando que é racismo. Então, às vezes, a gente precisa da voz da pessoa branca para trazer esse constrangimento, para falar que tem alguma coisa errada, para falar assim, que isso está nos causando incômodo. Não precisa ser só a pessoa negra. Quando a gente fala de uma sociedade antirracista, quem está com o microfone na mão, naquela vez, que tem que aproveitar a oportunidade de falar. Até aproveitando que ontem, até a Djamila ontem postou hoje a Djamila escreveu uma matéria na Folha falando de um grupo que eu faço parte, e a Djamila fala muito, quando ela publicou o livro O Lugar de Fala, aí as pessoas ficavam, eu não posso falar porque eu não sou negra. Sim. As pessoas se sentiram extremamente confortáveis. Porque a Djamila falou lugar de fala. O lugar de fala é o lugar que você está ocupando naquele momento. Se você está num espaço só branco, e você é uma pessoa branca e não tem uma pessoa negra, você que está
com o microfone na mão, aquele lugar de fala é seu. É você que precisa falar. É que você que precisa chamar atenção. Porque se eu não estou lá para falar e eu não tiver meu aliado, né, antirracista, Sim. falando por mim, quem é que vai falar por mim? Quem é que vai me ouvir? Né? Então, na escola também é esse lugar. A gente precisa criar alianças. Né? A prática antirracista, ela também, ela também está, ela é importante que a gente traga aliados. E o aliado, quando a gente fala, não, precisa consumir literatura, precisa frequentar, precisa, às vezes, usar uma roupa afro, precisa consumir de pessoas negras. Mas o aliado precisa também, porque ele tem oportunidade de estar em outros espaços, pegar o microfone e falar no meu lugar, porque ali é o lugar dele. Professora, sempre chama atenção com essa questão do olhar, né? O olhar atento nosso, enquanto educadores, para a diversidade, para uma educação que seja mais democrática, que seja antirracista. Mas, durante todos esses anos, né, a professora atuou na educação, atua também como empresária, militante. A professora acha que o racismo melhorou no Brasil? Eu acho que a gente fala assim, o racismo melhorou, não é que ele melhorou. Na verdade, as pessoas estão denunciando mais e a gente tem mais instrumentos de denúncia. Hoje, racismo é crime. Está na lei, é crime. A título do racismo é crime e não tem que discutir. Questões de crime se discute na delegacia. As pessoas hoje estão com celular, as pessoas estão na internet, as pessoas estão denunciando mais, se parece. Tem duas coisas que a gente fala. Parece que, não que diminuiu, que aumentou, né? Porque as pessoas estão falando, estão denunciando. Então, a mesma coisa quando fala violência contra a mulher. Nossa, a violência contra a mulher aumentou? Não, não aumentou. É que as pessoas estão denunciando mais. O racismo não diminuiu. As pessoas estão falando mais sobre a questão. As pessoas estão se posicionando mais. Então, um exemplo, quando a gente fala, quando fala, racismo está diminuindo, a gente viu a novela, você viu a Thaís Araújo como protagonista, você viu eu não assisto novela, né? Aquela menina que fez a Raquel, né, como protagonista, mas vocês viram o que essas meninas sofreram, né? De uma sociedade que fala, não, mas não é racismo, é que elas trabalham mal, elas são péssimas atrizes, elas não entregaram tudo no papel, é muito mimimi. Isso aí é uma forma que a gente tá desmerecendo e diminuindo. Quando eu falo, por isso a gente precisa muito olhar para a gente mesmo. Por que eu estou falando disso? O que aquela pessoa... O preconceito e discriminação e racismo. Por que eu estou falando daquela pessoa? O que está me incomodando? O que me incomoda na Márcia? Tem gente falando, não gosto da Márcia. Nunca falei meia palavra, mas não gosto da Márcia. Mas por que será que você não gosta da Márcia? Se você começar a olhar os seus vieses, a sua formação, você vai perceber que você não gosta da Márcia porque a Márcia é negra. Que você é racista. E quando a gente admite que nós somos racistas, e o Brasil tem uma dificuldade de admitir que nós somos um país racista. A gente fala que não existe racismo, mas a gente sabe que a gente é racista. E enquanto a gente não admitir isso, a gente só vai resolver o problema quando a gente falar, né? A gente precisa nomear. A gente precisa nomear as violências, né? Isso chama-se violência, isso chama racismo, isso chama agressão. E a escola precisa falar. Não é bullying que aquele menino sofreu na escola. Ele sofreu racismo. E como que eu acolho aquele aluno que a professora fez a brincadeira do cabelo dele? Como eu acolho aquele aluno que o professor às vezes falou, porque ele é bom para jogar bola, ele nunca vai ser um bom aluno. Ali tem um processo ali que eu estou falando, que o lugar daquele aluno é jogando bola. Porque negro só serve para jogar bola. Aquela menina, tá vendo? Só ela dançando. Para isso mesmo, ela já está mexendo o corpinho, só serve para sambar. Então, essas falas, essa atitude, ela tem um nome. E quando a gente não nomeia, a gente não consegue resolver o problema, né? Então, eu preciso nomear para poder encontrar a cura.
né? Quando eu falo, o problema que eu estou enfrentando aqui chama-se racismo. E da sua experiência de vida, a professora tem esperança que a gente vai chegar nessa sociedade igualitária, que a gente vai chegar numa educação que realmente valorize toda a diversidade que nós temos aqui no Brasil? Eu tenho muita esperança, né? Eu tenho esperança porque a gente vem hoje num processo de discussão, tem hoje um processo que é legal, que fala sobre a questão racial. A gente tem processos que vêm, né, cotas e processos que venham garantir que esses 56% da população negra ocupem espaços, sim, estejam nesses espaços, e esse é o caminho, né? Quando a gente faz, né, eu também tenho uma consultoria, quando a gente faz um processo de contratação para pessoas negras, garantindo ali que é exclusivo para pessoas negras, a gente está garantindo, aquela empresa está falando assim, e eu quero que esse lugar que a gente vive seja diferente. E eu quero que tenha canais, não é só ter canais de denúncia, não, a gente tem canais de denúncia, a gente quer agir de forma profunda nas questões de racismo. Eu quero denunciar, mas eu também quero que as pessoas ocupem outros lugares. Professora, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua fala, pelo seu conhecimento aqui, que nós estamos socializando um conhecimento que é muito importante, né, para a nossa comunidade. Eu gostaria de agradecer. Deixa uma mensagem aqui para a gente nesse mês tão importante, né, a Consciência Negra. É o mês... novembro é um mês que marca, né, uma série de comemorações, uma série de reflexões, uma série de debates. E é importante que a sociedade como um todo entenda que esse problema é de todo mundo. A gente só vai ter um país pleno, né, se tiver equidade racial. A gente só vai ter um país e uma sociedade desenvolvida quando todas as pessoas puderem terem garantias reais de direitos, garantias reais de estarem ocupando espaço. Nós temos uma dívida histórica nesse país. Histórica. Não importa que as pessoas falam, mas eu não sou responsável, eu não tive, minha família não teve fazenda. O racismo não é problema meu, né? Eu não estou falando que o problema é de ninguém, que é seu, das pessoas brancas. A gente está falando que a gente precisa assumir a responsabilidade de lutar contra esse processo de racismo que a gente vive no país, para que a gente possa realmente se desenvolver e crescer como país. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada, professora. Esse foi mais um episódio do Consciência em Diálogo.